existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Querido Jesus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por mais um dia maravilhoso e abençoado que o Senhor permitiu que estivéssemos em sua presença mais uma vez, para que nós, juntos com seus filhos e filhas que nos prestigiam com suas audiências, pudéssemos compartilhar de sua tão preciosa e maravilhosa palavra. Nos ajuda, nos instrua, Espírito Santo seja nosso guia, que nos orienta, guarde nossos lábios, nossa mente e também a mente e o coração dos seus filhos que vão receber essa palavra, e que todos nós possamos ser edificados mais uma vez pela instrução da sua tão preciosa palavra. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, fique à vontade. A partir de agora, começa mais uma conversa franca, espiritual, acerca das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando o livro de Lucas. Jesus, o homem perfeito, é o enfoque, a luz que Lucas coloca no seu evangelho, dando aí a visão, a ótica do nosso Jesus Cristo como sendo o homem perfeito. Tenho uma grande honra de estar aqui ao meu lado, o presbítero Samuel, com seus comentários doutrinários, teológicos. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, professor Gerson. Alegria poder estar aqui mais uma vez. E a paz do Senhor também a todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos prestigiam com suas visualizações de aula. Nosso muito obrigado. É uma honra poder estar aqui mais uma vez. Glória a Jesus. A lição de hoje é a lição de número 7. É a lição que tem o título Poder sobre as doenças e morte. Nosso textório está no Lucas capítulo 7, versículo 16, que assim nos diz: E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Uma verdade prática, o nosso comentarista da lição, o querido pastor José Gonçalves, nos traz o seguinte pensamento acerca da lição. Ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. Bem sabemos, professor, que doenças como malária, AIDS, o câncer, bem como qualquer outra perturbação na esfera espiritual, é oriunda do estrago que o pecado ele fez no mundo, né? Quando a palavra de Deus ela fala ali que o mundo jaz no maligno, e a palavra daí vem a origem da palavra jazida, né? Realmente é isso que o pecado faz com a humanidade. Sepulta mesmo e coloca isso debaixo do seu jugo. Porém, como a própria palavra do Senhor Jesus, ela nos fala que para isso que ele se manifestou, né? Se manifestou para desfazer realmente essa obra do diabo e tudo aquilo que ele semeou, tentando deturbar a criação, porque a criação ela foi feita de forma perfeita, né, professor Samuel? Sim. E o pecado, com a entrada do pecado, o mundo jaz no maligno, e Jesus Cristo veio para desfazer aí, então, essa obra do diabo. E nós vemos nessa lição o enfoque que o nosso querido pastor José Gonçalves ele traz nessa lição, mostrando o poder que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha sobre as doenças e sobre a morte. Uma lição maravilhosa que a gente aprende aqui hoje. Sim, é bom, é fantástica lição. E ela nos faz lembrar, logo na sua introdução, e é bom a gente sempre rever isso, Deus é sempre questionado quando o assunto é dor, morte, enfermidades, né? Uhum. A primeira figura a ser questionada é sempre Deus, né? Foi assim até mesmo com os fiéis mais devotos, mesmo na Bíblia, quando a dor bate, a própria fé da pessoa é abalada, né? Uhum. Marta e Maria sempre aos pés de Jesus, enquanto o vizinho morria, tudo bem, né? Enquanto estava morrendo o filho dos vizinhos na esquina, ela passava, via uma morte lá, isso aí, normal. Do dia que a enfermidade, a morte bateu na porta da casa dela e o irmão dela morreu, que é o Lázaro,
Ela chegou para Jesus e simplesmente já foi despejando, né? Soltando os cachorros, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, o Senhor é o culpado, então, da morte do meu irmão, né? Quer dizer, então Deus é sempre o que carrega essa culpa da enfermidade, da dor, da morte. Deus é o culpado. Quando somos lembrados, pela palavra de Deus, que a dor, a morte, a enfermidade, isso aí não fazia parte do plano de Deus. Certo. Isso aí não era plano de Deus para o homem. O inferno não era plano de Deus para o homem. Então a Bíblia fala que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Então dor, morte, isso aí não fazia parte do plano de Deus. Isso aí, muito bem lembrado pelo nosso professor Gerson, foi uma consequência da escolha que o homem fez pelo pecado. Então, quando o homem escolhe pecar, espontaneamente escolhe pecar, ele escancara uma porta de maldição sobre a sua própria natureza imensa. E que se não for a graça de Deus sobre nossa vida, nada nos livra, né? Como o salmista falou, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Então, somos lembrados logo na introdução que todos os pecados, enfermidade e morte, a consequência foi meramente do pecado, o pecado do homem. Então, Deus não é o culpado da enfermidade. Há algumas situações especiais de punição por pecado, já veremos isso, mas no contexto geral, não. De forma alguma. Interessante que o comentarista da lição ele fala aqui na introdução que o Messias prometido nas Escrituras veio para tratar dessa problemática do pecado e as suas consequências, né? Isso é graça, né, professor Samuel? É graça. Ele entra no nosso mundo e vem resolver um problema que ele não causou, né? Em pagar uma dívida que não era dele, não é mesmo? Então, essa é a obra de Cristo, veio pagar, levar sobre si nossas dores, nossos pecados, e diz a Bíblia, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, essa questão do castigo que nos traz paz, também veremos um pouco mais lá para frente, mas de introdução guardemos isso. Não foi Deus o culpado da morte, por isso que a morte ela sempre nos incomoda, mesmo qualquer ser humano ele se incomoda com a realidade da morte, né? Com o fato morte. É um fato que incomoda muito, a gente não se conforma quando a morte chega, a gente não... Ficamos inconsoláveis até, depende até da extensão da nossa consideração pelo ente que se foi, mas de uma forma geral, então, a morte não é um sentimento que nos traz tranquilidade, né? Porque nós não fomos criados para isso. Então, guardemos isso já como introdução, esse contexto geral de que a morte, a enfermidade, a doença não tem nada a ver com Deus, Deus não criou essas coisas, isso foi consequência do pecado da humanidade com relação a Deus. Maravilha. O primeiro bloco da lição é doenças, perdão e cura. E a gente, estudando essa lição, professor Samuel, a gente percebeu que havia uma ideia errônea, ou talvez até mesmo cultural, e eu gostaria da opinião do senhor em relação a isso, de que toda a sorte a má sorte, né, de doenças e enfermidades era oriundas do pecado. Inclusive, quando o Tiago ele escreve a sua epístola lá, capítulo 5, se eu não estou errado, ele dá essa ideia, né, do pecado. Bem como quando Jesus curou aquele moço no tanque de Betesda, e Jesus parece que sai meio correndo daquela cena, daquele cenário todo ali, sai meio às pressas por conta da multidão, mas logo após encontra com aquele moço no templo, e Jesus fala assim, agora que você está curado, eu percebo que agora que você está curado, você não peques mais para que algo maior não lhe aconteça. Então, parecia que no Antigo Testamento e nas Escrituras havia uma ideia que as doenças, as enfermidades era oriunda da consequência do pecado, estava em pecado. O que a gente aprende aqui com essas considerações? Como aquele homem, aquele cego de nascença também. Então, acho assim, todo conceito genérico ele está errado. É a única forma de generalizar que está correta, né? Se nós generalizarmos esse pensamento, ele vai estar errado. Sim, existiam enfermidades que eram causadas por causa de algum pecado. O Herodes, que morreu por não ter dado glória a Deus, por exemplo, ele morreu por esse pecado de não dar a glória a Deus. Agora, a forma como ele morreu
alguns não pensam que ele caiu e apareceu um monte de bicho, não. Alguns pensam que esse processo dele morrer comida de bicho levou algum tempo. Quem sabe ele foi para casa, ele almoçou com a família, jantou, aí dali a algum tempo começou a aparecer alguma enfermidade no corpo dele, e isso foi paulatinamente acontecendo, de forma que no final ele acaba comido por bicho. É essa expressão que o autor nosso Lucas usa lá em Atos. Então, aquele pecado dele era consequência, então, dessa atitude dele de não ter dado glória a Deus. Mical também, aparentemente, embora a Bíblia não o diga, ao condenar Davi, quando ele se alegrou e dançou perante Deus lá, quando a arca voltou para Jerusalém, Mical condenou Davi, e diz a Bíblia que Mical não teve filhos. Então, essa expressão, talvez, não há fundamento para isso, teria sido uma punição por ela ter julgado, ou pelo pecado dela ter julgado a espiritualidade e a sinceridade de Davi perante Deus, quando Davi dançava com todas as forças, diz a Bíblia. Então, existe sim alguns pecados na Bíblia que era consequência de alguma coisa errada que a pessoa fazia. E os discípulos, que o nosso professor Gerson nos fez lembrar, começaram a querer reproduzir isso e trazer isso para Jesus. A ponto de, numa certa ocasião, olharam para um homem cego de nascença e já foram logo perguntando: Senhor, quem foi? Quem foi? Foi ele? E ainda foram mais diretos. Jesus falou: mas como assim? Quem foi o quê? Né? Quem foi que pecou para que ele chamasse de cego? Foi ele, foi a mãe dele, foi o pai dele, foi a avó, foi a babá. A quem que pecou para que esse homem fosse assim? Porque abre um parênteses agora. Isso pode levar para uma questão também da maldição hereditária. Correto. Né? Da pano para manga, da doutrina da maldição hereditária. Onde, se a minha avó fez alguma coisa errada, eu vou pagar por isso. Quando a Bíblia diz: queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não é mesmo? Fecha parênteses. Então Jesus mostrou que não. Esse assunto da maldição hereditária é muito interessante. É interessante. Então, aí Jesus mostrou que não, que esse pensamento de forma genérica ele estava incorreto. Aí Jesus pega e fala assim: não, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Como que não pecou? Se a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. Mas não o pecado de ter sido o causador dessa enfermidade que você vê. Não foi isso que os amigos de Jó também pensaram? Sim. Olharam para Jó e falaram: não é possível. Esse Jó, ele está escondendo alguma coisa. Era impossível um homem tão justo como era Jó, ou aparentemente justo, como passou agora a suspeitar os seus amigos, né? A ponto de sofrer tanto daquele jeito, sentar em cima de um monte de lixo, pesquise a palavra monturo, e você vai encontrar em sua etimologia a palavra excremento também, fezes também. Era essa a condição de Jó agora. Foi nesse situação que ele chegou. O homem que agora falava, o seu hálito, né, repelia as pessoas, o odor dele mudou. Então, ele era o Bill Gates e agora virou um maltrapilho para aquela região. Então, algum pecado Jó cometeu para isso acontecer. A ponto de o próprio Jó, a certo ponto, dizer: viu, pesa-me em balanças fiéis e vocês verão a minha sinceridade. Eu não fiz pecado para que isso acontecesse comigo. Então, existem pecados existem doenças ou enfermidades que é consequência de algum pecado que eu cometi, mas existem pecados que são consequência de um descuido até mesmo físico. Enfermidades, né? Enfermidade física. O irmão ou a irmã nunca faz o exame de saúde. Nunca faz. Sente uma dorzinha aqui, isso aqui não é nada. Nada. Um dia ele deita. Quando ele deita, aí começou a orar, aí quer fazer a campanha para curar. Mas quando a enfermidade começou a aparecer lá atrás, uma dorzinha, né? E a medicina recomenda: mulheres, façam o seu toque, né? Enfim, um cuidado a se tomar, nós não nos cuidamos. Por isso que dificilmente você vai ver Deus curar canal no dente de alguém. Porque se você quer ver uma enfermidade que aparece por puro relaxo, é o tal do canal. E quem já fez, eu já fiz.
É uma dor imensa. Não tem que você orar para Deus curar um canal. Ele vai vir agora, vai deitar, vai fazer. É difícil, porque é uma consequência de um próprio relaxo. Não há mais escovação, o cuidado, a higiene bucal. Então, há enfermidades que é causadas pelo pecado, alguma coisa assim. Há enfermidade causada pelo próprio ambiente natural, sei lá, perna em redes de esgoto, alguma região assim, em situação degradante. E a enfermidade causada pelo nosso próprio relaxo. Eu já cansei de ver testemunho de irmão ir pregar e contar testemunho em culto e falar: irmãos, o médico falou que eu não podia comer gordura, mas Jesus não falou nada. Eu comi mesmo, porque meu negócio é com Jesus, não é com o médico. Morre então. Você está pedindo para morrer, você está pedindo para ir para o paraíso mais rápido que os outros. Está com pressa. Você está com pressa para ver o apóstolo Paulo, Pedro? Se for, então continua assim. Continua desobedecendo o médico, né? Se ele falou para não fazer, não faça. Jesus falou: olha, quem está doente não precisa. Ou melhor, quem está doente precisa. Quem está são não precisa. Mas quem está doente precisa procurar um médico. Jesus falou isso. Então, há enfermidades que podem ser evitadas se a gente tomar um pouco mais de cuidado, não é mesmo? Homens, chega aquela idade fatal, né? Tem que fazer o seu exame, o seu cuidado, tudo mais. Enfim, então, há enfermidades e há enfermidades. O que nós temos que tomar cuidado é o quê? De novo, o famoso Mateus 7. Ver um irmão enfermo lá, apontar o dedão. Apontar o dedo e dizer lá. Ou fazer igual um irmão, que eu não posso falar o nome porque ele pode assistir esse vídeo aqui depois, ele me conhece. Igual fez quando eu fui visitar um outro irmão que estava enfermo. Fomos visitar um irmão que estava enfermo, estava deitado na sua cama. Eu fui lá, o irmão com um corte de cima aqui até a barriga embaixo, fez uma cirurgia, isso faz alguns anos. Cheguei lá para visitar esse irmão, professor Gerson. O irmão estava deitado e eu com outro irmão aqui, conversando. E o senhor conhece esse irmão? Aí, em pé, o irmão que estava comigo em pé olhou para o outro que estava voltando de uma cirurgia e falou assim: irmão, esse negócio que o irmão tem aí é grave. É grave, e o outro parente meu que tinha isso aí não aguentou não, ele morreu. Sabe? Então é complicado. Meu irmão já está doente, já está enfermo, leva uma palavra de ânimo, de vitória, de vida e tal, né? Se não puder, nem vá fazer visita, fica em casa para não entristecer o outro que está lá. É melhor não falar nada. Melhor não falar nada, não é mesmo? Então há diversas enfermidades. Então vamos tomar cuidado para não julgar, né? Ah, mas o fulano tem o HIV, daí? Ah, mas o HIV foi o capeta que inventou. E se ele pegou de uma transfusão de sangue? Tem tantas situações, irmãos, que pode levar a pessoa a estar enferma. Um sociólogo no Brasil chamado Betinho, era um sociólogo, ele tinha o vírus do HIV e foi por transfusão de sangue que ele pegou. E ele fazia campanhas, Natal Sem Fome, por exemplo, que até hoje se faz isso no Brasil, milhares de pessoas são beneficiadas com a campanha Natal Sem Fome. Foi um projeto que ele inventou, que ele criou. Até hoje o pessoal faz Natal Sem Fome por causa do Betinho. E ele pegou a doença por causa de transfusão de sangue. Quer dizer, não vamos julgar, né? Quem está enfermo. É complicado. Cabe a Deus. Se Deus achou por bem colocar a enfermidade em alguém por motivo de algum pecado, alguma coisa, é entre a pessoa e Deus. Eu e você não temos nada com isso, né? Evitar o pré-julgamento aí. E o bloco 2 aqui, o subtópico 2 aqui desse primeiro bloco, professor Samuel, quando ele entra na questão da ação de Satanás. Tem um negócio aqui também interessante. O inimigo tem uma ação, ele tem essa autonomia, né? De chegar e fazer ou em colocar uma enfermidade, mas com a autorização do Senhor, né? Tem essa autorização, porque ele não é dono. Ele não é dono da sua vida e da minha vida, né? Porque a nossa vida é Deus. Para fazer alguma coisa com um servo de Deus, como foi o caso de Jó, por exemplo, quando o inimigo falou: mas também, mano, o cara é crente mesmo, uma Hilux na garagem, não é? O solo do banco, chega no banco, o gerente levanta 10 gerentes para vir oferecer um cafezinho para ele. Crente assim, até eu volto aí para cima, se for o caso. Só faltou falar assim para Deus, né? Deus falou assim: não, faça tal e tal coisa que você vai ver que ele não vai se levantar contra mim, né? A fé de Jó estava em Deus e não nas bênçãos de Deus.
né? Independente do que acontecesse, é teimoso até, dá até vergonha pregar sobre Jó. Porque ele chega ao ponto de falar assim, ainda que ele me mate. Então olha isso. Se Deus matasse Jó ia ficar contente, ele não ia ficar triste, ele não ia perder a sua fé, né, em Deus. Então, mas veja que houve essa permissão de Deus para, né, o espaço de atuação do inimigo chama-se permissão de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Não é que ele chegou um dia e foi pedir permissão para Jesus? Não temos o dia desse encontro, como foi o encontro do diabo com Jesus, mas nós podemos tranquilamente afirmar que isso aconteceu, porque o próprio Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, não sabe o que aconteceu hoje. O que, Senhor? Não sabe o que aconteceu? O que, Senhor? Satanás me pediu, olha isso, ele me pediu para cirandar você igual um trigo. Pedro já ficou logo, meu Deus, e agora ele vai lembrar das coisas erradas que eu fiz, vai vir me acusar, vai pegar minha família, vai... Aí quando Pedro já... Imagina, irmão, Jesus falava, não, o inimigo veio aqui e pediu para pegar a sua vida, pediu para matar você, pediu para acabar com você, pediu para lançar você numa cama. Quando foi bater o desespero, ele falou, mas fica tranquilo, Pedro, eu roguei para você. Engraçado, né? Aí Pedro fala, por isso que Pedro está todo hora eufórico, falando, tá alegria total, né? Um intercessor como esse, o próprio Jesus, fala, não, fica tranquilo, você pode deitar em paz, descansa, eu roguei para você, né? Aí Pedro passa, Pedro confia em Jesus, confia tanto em Jesus, que um dia ameaçaram Pedro de morte, mataram um, falou, e amanhã vão matar o Pedro. Sabe o que Pedro fez, irmão? Foi deitar, dormindo na prisão, meu irmão. Não estava dormindo, numa pousada, num chalé, não, dormindo na prisão. Fazenda. Debaixo de ameaça de morte. E de onde vinha a paz? Jesus, no sono tranquilo que Pedro teve, da confiança que ele tem em Jesus. Jesus falou, Pedro, quando você envelhecer, opa! Então, se Jesus falou que eu vou envelhecer, né? Então ninguém vai me matar. Então ele estava debaixo dessa palavra de Jesus. Então, você vai morrer? Não vou. Jesus falou que eu não vou. Você não vai encostar um dedo em mim. Nem que tem que mandar um anjo. Jesus mandou um anjo lá, abriu ali as prisões, e lá chega Pedro, durante o culto, os irmãos orando, Senhor, salva o pastor Pedro, liberta da prisão, abençoa o pastor Pedro. Os irmãos estavam orando lá, pedindo a libertação de Pedro. A menininha estava lá, irmão, a coitadinha. Sempre adolescente não gosta de orar muito. Sempre tem um adolescente que não gosta de orar. Quanto oração, sempre o adolescente está ali de olho, né? Aí, Rode, aquela adolescente, Rode, chegou lá, abriu a porta. Opa, Pedro, nem abriu a porta, largou ele para fora, fechou, voltou lá, pastor, não sei quem estava dirigindo a oração aquele dia. O Pedro está lá fora. Ah, não, deve ser o seu anjo. Nem eles acreditavam, né, no poder. A gente não acredita no poder que tem a nossa oração, né? Mas ali estava, então, a ação de Satanás, mas dentro de um espaço de limitação que Deus determina. Mas, irmão, qual é o espaço de limitação que Deus dá para o inimigo trabalhar? Ah, meu irmão, o seu é um e o meu é outro, né? Cada um de nós tem uma estrutura diferente. Tem irmão que se desvia por causa da cor do uniforme da festividade. Tem irmão que se desvia por causa de uma coxinha que comeram na porta da igreja no final do culto. Tem irmão que não vai mais para a igreja. Tem irmã que não coopera mais se a meia calça dela rasgar no banco da igreja. Mas tem outros, irmãos, que entrega a sua vida mesmo e não troca Jesus por nada. Então, a Bíblia fala assim no Salmo, olha, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe qual é o limite de cada um, de forma também que a Bíblia fala que Ele não vai permitir que sobrevenha sobre nós alguma coisa que nós não sejamos capazes de suportar. Então, embora haja a ação do diabo, há também a ação de Deus. Diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. Né? Então assim cremos, assim diz a palavra de Deus. Cremos então que o diabo trabalha, mas Deus sabe o limite, o espaço que vai delimitar para ele. Amém. Duas coisas interessantes aqui, eu estava pesquisando nessa lição, professor Samuel, que já entramos no segundo bloco, ele falando das razões para
para essa manifestação, para a cura. E uma coisa interessantíssima aqui que eu gostei, o pastor José Gonçalves colocou aqui, e o primeiro subbloco é a compaixão. E logo me veio, quando eu estava estudando essa lição, que escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo 4, se eu não estou errado, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, né? Em tudo, né? Em tudo, até mesmo nas nossas fraquezas. Isaías, se eu não estou errado, Isaías 53, ele está falando assim, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Se isso não for amor, que nem diz aquela canção, se isso não for compaixão, se isso não for... E Jesus, ele olhando para a situação, a gente vê isso nas Escrituras, ele olhando para aquela situação daquele povo, naquela situação, era gente enferma, era gente da mão mirrada, era gente cego. E Jesus olhando aquilo, ele se entristeceu, ele teve compaixão com aquele povo naquele contexto. Aprendemos uma coisa muito importante aqui. E compaixão é o quê? É o paixão, que é o verbo que significa literalmente no próprio original, na sua etimologia, sofrer, sofrer com alguém, sofrer junto com alguém. Então Jesus vê, eu não imagino que Jesus fica se divertindo quando vê alguém enfermo, alguém assim. Aliás, tem até um salmo, olha lá, tem até um salmo que foi traduzido de forma equivocada em nossa Bíblia, onde ele deixa uma ideia estranha, né? E eu mostrei esse salmo para uns irmãos na escola dominical esses dias, e eles falaram, nossa, mas é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, né? O salmo de número 116, no versículo 15, ele fala assim, preciosa é à vista do Senhor, ou outra versão fala, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Olha que palavra é essa. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas na verdade, então, a palavra preciosa aí foi mal traduzida, porque o que Deus sente é compaixão de nós, né? A palavra preciosa aí está incorreta. As versões mais modernas já corrigiram essa palavra. A palavra certa aí não é preciosa, é pesarosa. Então, pesarosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Deus vê o santo morrer, eu não fico contente com isso. Claro que há uma dimensão eterna que Deus tem, mas imagine você vendo o Estado Islâmico arrancando a cabeça dos cristãos egípcios lá. Deus se divertindo? Deus não se diverte com isso. Deus não acha isso divertido. Embora eu acredito que possa ter comentários acerca disso, mas de fato tem sentido, professor Samuel. Deus não vai se divertir não tem com diversão. Uma situação dessa. Claro que Deus tem uma dimensão eterna, uma visão muito maior, né? Mas no ato de ver um crente sofrer, ainda mais injustamente e tal, com certeza a Bíblia diz pesarosa. Jesus se compadecia. A Bíblia usa muita expressão, moveu-se de íntima compaixão. Já viu a cena de alguém num estado de dor? Não sei como os irmãos veem aquelas pessoas que usam aquela gaiola na perna, geralmente motoqueiro, né? Usa aquelas gaiolas que passa de um lado para o outro na perna ou no braço, em tratamento medicinal. Só de olhar você sente um negócio, né? O que é isso? É essa a ideia. Íntima compaixão. Parece que está em você. Não sei como que você se sente quando algum amigo seu, eu sou assim, não sei se você é, ou o professor Gerson é, quando algum amigo seu toma uma bela de uma erguida em público. Ai, Jesus, eu me envergonho. Eu fico com vergonha também. O que é isso? É esse compaixão, é sofrer junto, a gente fica envergonhado também com aquela situação, sem graça. É este sentimento que Jesus tem. Então, quando ele vê alguém sofrendo, ele sente o quê? Compaixão. Ele sofre junto, né? Ele sente aquela dor também. Em um livro chamado Aonde está Deus quando sofremos, escrito por Philip Yancey, numa certa cena
que hoje comemorou 70 anos e um dia do final da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler se levantou contra o povo judeu lá na Alemanha. E numa cena de enforcamento, uma criança está pendurada, ela morre, ela é pendurada numa corda, né? Alguém olha e fala assim, aonde está Deus? Né? Para quem leu esse livro, leia o livro antes de julgar a minha fala, por favor. Mas é interessante quando ele fala assim, aonde que está Deus? Né? Depois de uma bela exposição, que o Filipenses é fantástico em sua escrita, ele pega e fala assim, a criança se debatendo ali, tal. A expressão é essa, Deus está ali, se debatendo junto com aquela criança. E isso é muito forte. Onde que Deus está? Ele está ali, né? Quando alguém fala assim, aquela situação de Cristo, de Jesus, quando Jesus morria por nós naquela cruz, alguém pensa, onde é que Deus estava ali, enquanto Jesus morria naquela cruz, pendurado e tal? Alguém fala assim, onde é que Deus estava? Deus se isolou, Deus se escondeu, Deus foi para algum lugar, Deus foi esconder para não ver a dor do seu filho, como eu já vi muitos pregadores conjecturarem. Virarem as costas para aqueles. Onde Deus estava? Alguém fala assim, já vi conjecturas assim, Deus ficou em algum lugar para não ver o seu próprio... Alguém fala assim, Deus não aguentou ver o seu filho sofrer. Outro falou assim, que o filho sofreu mais do que Deus. Eu acho estranha essa conjectura também. É como um filho, seu filho, ou quem é pai, né? Quem é pai vai entender um pouco melhor isso. Seu filho ou filha numa maca, no hospital, morrendo de um câncer incurável. O pai está parado em pé, o filho morrendo. Pergunte para o pai, quem está sofrendo mais? Que pergunta é essa que se passa? O sentimento do pai é exatamente esse. Se eu pudesse, eu estaria ali. O pai está sofrendo também, compaixão. A primeira coisa que passa no coração de um pai que ama o filho é essa: eu queria estar no lugar dele agora. Então, quando alguém fala assim, não, Jesus na cruz morrendo e Deus foi passear num parque, meu irmão? Deus foi passear? Deus foi assobiar em algum lugar, receber adoração? Impossível. Deus ficou também, tanto que o próprio Paulo vai dizer onde é que Deus estava. Sabe onde é que Deus estava? Eu vou falar onde é que Deus estava. Está lá em Romanos, ele fala assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia. Deus não estava passeando, Deus sofreu também na cruz, na morte da cruz, todo mundo sofreu o filho, sofreu o pai. Então não é compaixão, é isso, sofrer junto, sofrimento junto. Os dois sofreram, não teve um que sofreu mais do que o outro. Então quando Deus vê alguém sofrendo, o sentimento que leva a Deus, uma das razões para curar, é esse incontrolável, me permita essa expressão, essa incontrolável compaixão que Deus tem de você e de mim e de todos nós, né? É essa compaixão inexplicável que Deus sente. Maravilha. Temos aqui o nosso segundo subbloco, né? A manifestação messiânica. E o senhor tem alguma coisa para acrescentar aqui, professor Samuel? E Jesus manifestou para isso mesmo, né? Para vir desfazer mesmo as obras do diabo. Inclusive, Isaías 61, Jesus lendo essa passagem, e Lucas registra isso, né? Falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Então, a manifestação messiânica era para isso mesmo, né? Precisava desse sinal, o sinal da cura, principalmente os dos cegos. O caso do cego, os milagres autenticavam a manifestação messiânica de Jesus. Tanto, essa era a chave fatal, tinha que ter cura. Ou tinha sinal de cura, ou não era o Messias. Certo. Quando bateu uma dúvida no coração de João Batista, ninguém foi entregar um simpósio para ele da pregação de Jesus. Ninguém foi dar um esboço para ele, olha, foi o tema que ele pregou lá. Jesus não falou assim, fala para ele consultar melhor lá o Isaías que ele vai ver. Não. Jesus falou assim, diga para ele
que aqueles que estão enfermos estão sendo curados. E deu a lista de milagres. É só falar isso para eles. Porque os cegos estão vendo, quem está enfermo está sendo curado, quem está paralítico está andando. Então, esse sinal aí, era só para falar isso para João, não era falar mais nada. Porque quando João recebeu essa notícia, ele já ia falar, não, é ele. Porque se tem esses sinais de cura, é de fato a autenticação do Messias. Não só o fato da cura, é que João Batista já tinha todo o arsenal guardado. Ele precisava de mais uma prova, que era essa que os discípulos dele estavam levando lá. Porque ele precisava ver aquilo. Só cura por cura, não quer dizer também muita coisa, né? Ah, mas tem cura, tem centros por aí, sem entrar em nomenclaturas e religiões, não é nossa intenção. Existem apregoeiros por aí também, e realizando muita cura. Tem revistas com milagres autenticados que ocorreram. Então, sinais por sinais de cura, não quer dizer nada. Nós não podemos ser cristãos só por sinal de cura. Ah, mas então, se fosse por isso, nem precisava vir para a igreja. Você poderia consultar um médico, uma acupuntura aí, qualquer coisa, resolver seu problema. Então, não é só pela cura, é que a cura atrelada a outros fatores que João Batista já tinha, assinalavam que este realmente era o Messias. O crente não pode, tem uma cura, eu vou lá. Não seja como diz a Bíblia, assim, meninos insensatos, né? Meninos que vão levados em volta por todo o vento de doutrina. Não é mesmo? Tem muitos assim. Tem muitos assim, então muito cuidado. É que no caso aqui, a cura, o tema nosso aqui é Jesus curando as pessoas. Então a cura autenticava o ministério messiânico de Jesus. Então precisava desse, principalmente aqui no caso, o dos cegos. Maravilha. O bloco 3, professor Samuel, me vem aqui um tema muito, parabéns, pastor José Gonçalves, autoridade para curar. Parece que essas curas que acontecem por aí, que o senhor acaba de mencionar, é sem autoridade. Jesus não, ele tinha autoridade. Volto eu aqui citar capítulo 61 de Isaías, ele falando, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Ele tinha ali a ação do Espírito Santo, que tinha o ungido e o nome Cristo, quer dizer isso mesmo, né? Ungido, né? A tradução do nome Cristo. E é o cumprimento daquela profecia quando Cristo lê aquela passagem ali. O que a gente tem aqui de interessante? Ele declara que tinha essa autoridade e ele também delega essa autoridade aos seus seguidores. Importante, uma autoridade recebida e delegada, né? Que ele diz que nós também temos autoridade de Deus para orar também pelos enfermos, né? Tem bastante coisa interessante aqui. Jesus tinha autoridade para curar. Então aqui fala aqui da autoridade recebida, professor Gerson, e da autoridade delegada. Mas por que tem certos lugares que a gente ouve falar de cura? Ora, meus irmãos, a Bíblia fala assim que o que o inimigo quer fazer nos últimos dias é enganar os escolhidos. Se tem enfermidade que o inimigo colocou, ele não pode tirar para a pessoa achar que teve uma cura ali. Se veio dele, aí ele pode arrancar. A pessoa achar que foi curada por Deus e não foi. O inimigo simplesmente deixou de atuar ali, naquela área. Está atuando na outra agora. Não é mesmo? Então, a autoridade de Cristo para curar, ele recebe essa autoridade e também delega. Ele dá a nós essa autoridade de orar por alguém por cura. Ou seja, não é para a gente ver alguém enfermo e não orar por aquela pessoa, né? Alguns movimentos religiosos não oram pelas pessoas, né? Ele fala assim, que devemos orar sim pelas pessoas, né? Orar pelas pessoas. Agora, nós podemos pedir a cura a Deus, né? E se Deus quiser curar aquela pessoa, Ele vai curar, né? Então, nem sempre Deus pode curar uma enfermidade, né? Ele pode não querer curar. A graça basta, igual Jesus respondeu para o apóstolo Paulo orou tanto ali e curava tanta gente através da oração de Paulo, mas Paulo mesmo continuou doente o resto da vida, com a vida inteira doente. E Deus disse a ele, não, Paulo, eu não vou curar você. A minha graça basta para você. Então, a gente não pode
nem se conformar com a enfermidade. Ah, tá bom como tá, não vou orar. Não, tá assim, eu tô enfermo, eu vou morrer assim. Não. Vamos orar por você, né? Queremos ter essa honra de orar por você, pela sua vida, para que Deus possa curar a sua enfermidade, né? Depois dali para frente é com Deus, não é mesmo? O problema, professor Samuel, que eu acho que essa questão da graça basta aqui, essa resposta, acho que talvez não seja muito bem aceita no nosso meio hoje em dia, porque eu entendo que quando Jesus deu aquela resposta, quando Paulo diz que por 3 vezes orou e pediu para que o Senhor afastasse dele aquele espinho, né? E a resposta que ele teve foi: a graça te basta, minha graça te basta. É porque atrás daquilo ali tinha um propósito. Talvez Paulo, é o entendimento que é compartilhado, eu aprendi isso com o escritor Max Lucado, ele dizendo que talvez, no livro Nas Garras da Graça, ele dizendo, professor Samuel, que talvez, será que Paulo seria o grande apóstolo que foi, se de fato tivesse afastado aquele espinho na carne, ele teria suportado aquelas aflições que está no rol ali de 2 Coríntios capítulo 11. Será que Paulo seria o apóstolo que a gente se orgulha? E a enfermidade de Paulo, esse espinho na carne, que pode conjecturar à vontade, ninguém vai saber o que é isso, estava muito ligado ao próprio orgulho de Paulo. Uhum. Ele diz isso, para que eu não me gloriasse. Então, essa enfermidade que Deus permitiu que estivesse em Paulo estava ligada ao próprio orgulho dele. Tem gente, irmãos, que são orgulhosas, mesmo enfermas, né? Mesmo enfermo. Tem isso mesmo. Por quê? A pessoa está enferma, ela é coitadinha. Mas o homem é aleijado, ele é bonzinho. Tem gente que não tem essa de ter uma deficiência ou ter uma enfermidade, a pessoa não tem maldade. Tem muita gente que tem maldade, independente de se ela tem o seu corpo físico, entre aspas, perfeito ou não. Porque isso é do homem, é a natureza do homem, não é mesmo? Uhum. Tinha uma propaganda. Então, comentando aqui do professor Gerson, a questão, esse espinho na carne, com certeza, isso aí moldava o caráter de Paulo, fazia ele um servo dedicado a Deus, ele buscava mais a Deus e ele não se orgulhava. Quem sabe ele ia querer se exaltar, se orgulhar, lá vinha um espinho de novo para atormentar. Já falaram várias coisas sobre esse espinho, eu nem quero conjecturar muito o que seria isso, porque eu ia ficar aqui dando pano para manga que não tem fim. Manga de Itu. Manga de Itu. Uma cidade aqui próximo do nosso bairro chama-se Itu. Tudo lá é grande, né? Então está ligado ao orgulho de Paulo. Então, com certeza, Deus usava essa enfermidade para... Eu fico imaginando Paulo chegando na congregação orgulhoso e falando assim, eu me foi revelado coisas inefáveis. Você sabe com quem você está falando? Então o espinho não deixava Paulo falar essas frases, né? Então, a enfermidade de Paulo, muitas vezes é assim, irmão. Deus, para nos manter mesmo, para nos preservar, muitas vezes a gente pode passar por uma prova, né? Uma prova e nessa prova Deus está me testando, ou fazendo de mim vendo se eu estou mesmo de fato em comunhão ou com Deus ou não. Mas como é que eu faço para saber se essa minha prova que eu estou passando ou enfermidade dentro, como é que eu faço para saber se isso aí vem de Deus ou não é de Deus? No qual o detalhe eu falo para você que você faz para saber, tá bom? É fatal, ou é ou não é, né? Então, pois bem, então é isso. Posso fazer um comentário aqui, professor Samuel? O professor Samuel disse que não quer entrar no detalhe aqui na questão, no mérito do espinho na carne de Paulo, mas eu quero deixar a minha visão sobre o que Por seja esse espinho. Manda! 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, a revelação que ele estava mencionando no início do capítulo, sim. Foi-me dado um espinho na carne. E aqui ele está em itálico, a saber. Em outras palavras seria, ou seja. Está dando aí o sentido do que seria o espinho na carne. E ele fala o que é o espinho na carne. Na interpretação que eu fiz aqui, aprendi isso com o pastor Nelson. Ainda, inclusive, foi professor seu no curso teológico. Professor Nelson. A saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. E quando eu aprendi isso aí, ele dizendo do espinho ser esse mensageiro de Satanás, eu acredito que não há que muitos dizem que é cegueira, outros dizem, eu já vi até dizer aí, um pastor dizia aí que Paulo ele tinha uma tendência homossexual. Isso para mim foi uma das piores das aberrações que eu já ouvi. Mas eu acredito que isso aí foi o que me confortou melhor o coração. O que de fato é isso, esse espinho? Um mensageiro de Satanás. Não sei se é alguém que aparece para ele. Um MMA gospel. Hoje, alguém vem, alguém fala, alguém faz ele lembrar de alguma coisa. Já ouvi dizer do remorso. Sim. Pela morte de Estevão e tal. Enfim, um mensageiro que a gente não consegue especificar de fato que é. Mas o porquê nós sabemos, como nós falamos aqui. A questão do para que eu não me gloriasse, para que eu não me exaltasse acerca das revelações. Então, o porquê nós sabemos, não sabemos o quê. Mas o fim nós entendemos pela própria palavra de Paulo, lida pelo professor Gerson aqui. Perfeito, professor Samuel. O que a gente aprende nesse bloco aqui, o terceiro bloco, não sei se o senhor tem alguma coisa para finalizar, é que Jesus ele tinha de fato autoridade sim para curar, e tanto que recebeu essa autoridade quanto que delegou. E a gente vai ver isso aí, se eu não estou errado, no Evangelho de Marcos mencionando isso no capítulo 16, né? Essa autoridade que nos foi outorgada não só aos 12, mas todos aqueles que crerem, não é isso? Sim. É assim que está dizendo o texto lá. Mais alguma coisa, professor Samuel? Beleza, aqui acho que está fechado. Bloco 4. Correto. A redenção do nosso corpo. Eu gostei desse bloco também. Paulo ele falando que em parte veio um endurecimento para Israel. Ele fala isso aí aos romanos, se eu não estou errado. E ele fala que até que a plenitude dos gentios haja entrado. E o autor, o comentarista da lição, ele fala que há uma plenitude do reino para se consumar só com a vinda, no finalzinho lá do pensamento do pastor José Gonçalves, falando dessa plenitude do reino. O reino em sua plenitude só se consumará na segunda vinda de nosso Senhor, quando teremos a redenção do nosso corpo e nunca mais haverá morte, não vai ter doença, não vai ter enxaqueca, não vai ter câncer, não vai ter mais AIDS, porque o próprio Paulo também ele fala de um mistério revelado, que convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Essa carne ela vai precisar passar por um processo. E aqui estamos sujeitos a tudo isso, né? Até os que pregam a cura ficam doentes também. Sim. Né? Ficam pregando cura, mas eles têm lá, eles têm uma fé na cura, mas tudo tem limite, né? Para algumas coisas não tem limite, não é mesmo? Então, mesmo esses que pregam a cura, você acha que esses pregadores riquíssimos de televisão que pregam cura não tem um excelente plano de saúde? Vai ver se você vai ver ele no SUS lá, ficando doente. Não, o negócio é SUS, o negócio é pela fé. Eu creio que no SUS, porque no SUS é só pelo milagre mesmo. Quem está no SUS é porque tem fé em Deus mesmo e carece de outras coisas. Senão estaria no Sírio-Libanês, né? Não é, em outros hospitais aí mais. Pois bem, então mesmo eles que pregam cura, tem que ter fé, aquela palavra positiva, super crentes e tudo mais, eles ficam doentes. Então eles têm os seus convênios lá e tal, ficam enfermos e tudo mais. É o nosso corpo, estamos aqui num tempo fadado a diversas enfermidades, doenças e mais doenças sendo descobertas, o ebola. Correto. Essa doença, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Jesus. Uma doença que você não pode respirar perto da pessoa, que você não pode tocar na pessoa. Hoje, no jornal de ontem, estava lendo o Globo e apareceu, não foi hoje, no dia de hoje, vi no jornal O Globo, um dos médicos que trabalharam lá, né, encontrou e foi tratado, enfim, foi curado depois, estava tudo ótimo. Curado, curou, fechou, resolveu o assunto, tranquilo. Não é que os olhos dele, agora, na reportagem que eu vi, começou a mudar de cor e era consequência do ebola. O vírus já estava dentro do cara. É uma coisa inimaginável, né? Na tradição lá de alguns países
da África, as pessoas têm costume de lavar o corpo, e aí que está o negócio. Não pode encostar. Se encostar no corpo da pessoa com ebola, já foi. Infecta. Já foi, né? Então, olha aí como é que fica. Uma doença, o corpo, como que tá? Tem uma música aí fora, uma música mundana, né? Onde o cantor faz uma letra da música inteirinha falando só nome de doença. Peste, bubônica e tal, mas é uma linguagem poética que ele usa. E no refrão ele fala, e o corpo ainda é pouco. Porque tem tantas enfermidades que existem hoje no mundo, que parece que o corpo é pouco para tanto tipo de doença que existe. Não é mesmo? Então, mas é o corpo, é o reino presente, né? Marcos Lucado contava de um culto onde ele participava. Deixa eu comentar essa no ponto 2. Depois eu conto essa. Pois bem, então agora sim, a enfermidade, a dor, estamos aqui agora, pastor Gerson aqui, ó, saúde pura, fogo puro, canela de fogo, né? A gente, graças a Deus e tudo mais, irmãos, estamos sujeitos, a gente a doença vai aparecer, a gente vai ganhando mais idade, né, e tal. Conversei com um pastor amigo meu, bem de mais idade, ele falou, Samuel, a velhice é assim, irmão Samuel, tá tudo bem, eu estou sentado, tá tudo bem, mas quando eu vou levantar, aí já dói a coluna. Quer dizer, é um corpo. Ele fala assim, o bom dos homens, disse lá o salmista, é até os 70 anos, irmão. Bateu 70, levanta a mão e o pé para o céu, se conseguir. Ou pede ajuda, né? E dê graças a Deus. O que passar disso, diz a própria palavra de Deus, é canseira, irmão. É canseira, é enfado, é isso, né? É o reino presente, o mundo está assim, né? Mas nós cremos no mundo futuro. Então, num certo livro, Philip Yancey conta de uma ocasião de um irmão que pregava num lugar onde tinha pessoas com problemas mental, né? Problema mental, né? Não tinha muita consciência de atitudes, né? Enfim. E no meio daquela pregação, aquele irmão falava assim, ele falava de um futuro onde nossos corpos seriam regenerados, nossos corpos seriam restaurados, nós teríamos uma consciência, não teríamos mais doenças nem nada. E a reação daqueles irmãos que estavam ali, cristãos ali, embora assim, com aquela deficiência mental, foi de espontânea alegria, porque eles mesmo, no limite mental que eles possuíam, eles conseguiam entender que um dia eles não teriam mais aquela dificuldade mental que eles possuíam. Então cremos assim, temos essa esperança de que um dia no reino futuro, Jesus voltará para arrebatar a igreja dele. Mas você tem coragem de acreditar num negócio desse, irmão Samuel? Em pleno ano 2015 você vem falar de que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele, irmão? Qual o problema de acreditarmos nisso, né? Tem gente que acredita em tanta coisa que não presta, né? Maranata, hora vem. Tem gente que acredita em futebol, acredita em tanta coisa. Nós acreditamos. Tem gente que acredita em duende, meu irmão. Nós acreditamos com a maior tranquilidade na palavra de Deus, no que Jesus prometeu para todos nós. Ele virá um dia para arrebatar a igreja dele. E aí nós seremos todos transformados no reino futuro, né? Pastor, uma nova vida. Só concluindo, o professor Samuel. Pastor Antônio Gilberto, ele fala assim, tem 3 doutrinas que um professor de escola dominical tem que dominar. E não é só o professor de escola dominical, é o crente. Doutrina da salvação, a doutrina da fé e a doutrina do porvir, ou seja, a doutrina do futuro. E nós acreditamos assim, professor Samuel. Sim. E se nós esperássemos Jesus só nessa vida, né? Miserável homem. Teremos os mais miseráveis homens da terra, diz a Bíblia. Quer dizer, cremos assim. Então, futuramente nós teremos numa outra ocasião, uma moça deitada numa cama, paraplégica, sem poder se movimentar, sentia dores nas costas, sentia uma vontade de coçar as costas e não uma vontade de se coçar, né? As costas. E ela não conseguia, obviamente, tocar as suas costas. E daí ela falava, puxa, olha que situação, né? Estava com uma outra irmã, muito amiga dela, e falava isso. E daí ela falava assim, como que pode? Será que Deus sabe o que é isso?
Será que Deus sabe como que é essa sensação de ficar deitado e sentir uma coceira e simplesmente não poder tocar seu próprio corpo para se coçar? Será que Deus sabe o que é isso? Daí aquela irmã começou a falar para ela sobre Jesus morrer na cruz. E quer dizer, ele lá também, com certeza, havia a situação que Jesus queria fazer uma coisa tão simples. Quem sabe coçar o pé, né? Limpar o sangue. Uma coisa tão simples de se fazer, limpar o olho, ou, né, e tal. E não pode fazer nada disso também. Então, até isso, Jesus sabe o que é. E ficar sem poder se mexer, ficar imóvel, né? A enfermidade atingindo o seu próprio corpo, não é mesmo? Então, de fato, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. mas um que como nós, tudo que nós passamos, né? E Deus nunca vai exigir que você faça uma coisa que ele antes já não tenha feito por nós ou por você. Maravilha. Concluiu? Amém. Meu querido irmão, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você por estar aqui nos acompanhando, orando por nós. Meu querido professor Samuel, Deus abençoe o senhor pelos Amém. seus comentários teológicos, pelos seus comentários doutrinários. Tem me enobrecido demais esse trabalho. Amém. Que o Eterno continue lhe abençoando. Eu continuo rogando a vocês pela oração, pela intercessão ao nosso favor, para que esse trabalho dê continuidade, pois sem a graça de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que você fique então com qual detalhe com o professor Samuel de Barros. Eu estou curioso aqui para saber esse detalhe aqui. Do que ser amigo